Olá, líderes, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar como podemos aumentar os nossos lucros por meio das ferramentas da gentileza. Se você se interessa por esse tema, continue conosco, porque estamos começando o nosso Encontro de Líderes. Hoje temos aqui Milena Neves, que é influencer, é advogada, especialista também na liderança de equipes, mas acima de tudo, uma especialista em etiqueta social e corporativa. Milena, primeiramente é um prazer tê-la aqui em nosso Encontro de Líderes. Seja muito bem-vinda. Você é uma influencer que tem já milhares de seguidores, uma pessoa que trafega dentro da área jurídica, é minha colega de trabalho, mas acima de tudo, fala como a gente se portar, como é fascinante a área da etiqueta, tanto social quanto empresarial. Como você traria para nós dicas e, mais do que isso, um pouco do seu expertise dentro dessa nova forma de fazer com que a gentileza resulte e traga agregados dentro da gestão? Olá, Rui, que prazer estar aqui. Que prazer estar aqui. Eu amei o nome do quadro, Encontro de Líderes, adorei. Olha que responsabilidade. E desde o momento zero, onde a gente se conheceu, que essa sinergia houve, nós nos reconhecemos como multifacetados, advogados como primeira formação, que saíram desbravando tantos outros caminhos. Eu acho que isso tem acontecido muito em quem tem como raiz, como carreira primeira, a jurídica, e foi o que aconteceu comigo. Eu acabei, depois de 17 anos, sendo só advogada, colocando o jurídico num sabático, vindo parar nas redes sociais. Eu comecei no comecinho da pandemia, começo de 2020, e abraçando um tema que eu sempre amei, que foi a etiqueta social e corporativa, mais notadamente linkada ao aspecto gentileza. Eu sempre trago, seja nas temáticas de etiqueta social, seja nas temáticas de etiqueta corporativa, que o pilar fundamental de tudo é a gentileza. E acabei formatando aquela palestra no qual nos conhecemos, né, lá na Clínica Licença Ipanema, sobre a gentileza como ferramenta para ambientes corporativos. E ali a gente trocou uma ideia de como a gentileza, e não só a etiqueta corporativa, como um código cheio de formalidades, mas como a gentileza em si, mais especificamente, pode e deve ser usada como uma ferramenta para otimizar fluxos, para otimizar resultados, para construir aquela felicidade corporativa da qual a gente fala tanto hoje em dia. E nessa relação, Milena, é tão interessante porque hoje a gente discute muito a questão do trabalho híbrido, que se divide entre o home office e o trabalho presencial. E ser gentil, ele tem muito a ver, principalmente agora, onde a gente tem esse certo distanciamento dos colegas de trabalho. No entanto, a gentileza, ela nos aproxima, ela faz com que tenhamos um resultado, como você disse, né, econômico-financeiro. E é isso que eu acho interessante, que eu queria que você comentasse. É possível aumentar a lucratividade por meio da gentileza? Vamos lá, vamos para os dados primeiro, para que a gente pise em território firme, não fique no campo do achismo, porque a gentileza, ela é linda e a gente tende a se encantar com ela e a sair falando baseado apenas no encantamento, que é bem justo quando se fala em gentileza, mas eu acho interessante, como nós estamos falando do mundo corporativo, começarmos por dados. Existiu, Rui, uma inversão bem clara eu falo que da equação da vida, que antigamente, na época dos nossos pais, quando nós iniciamos as nossas carreiras como estudantes, fomos obrigados a escolher lá no vestibular o que a gente queria fazer, a gente foi forjado naquela máxima de que a gente deveria ter sucesso para ser feliz. Estudos neurocientíficos sobre a felicidade mostraram que é completamente o contrário. A gente terá mais sucesso se antes a gente for feliz. Então, de ter sucesso para ser feliz, passamos de ser feliz para só então ter sucesso. E aí, a felicidade corporativa, já acho que 20 anos atrás, com o mote da inteligência emocional, que desencadeou estudos como felicidade corporativa, vindo no último pilar da tríade, a desencadear os estudos sobre gentileza, a gente teve
um estudo conjunto entre as universidades de Oxford e a MIT, a Massachusetts Institute of Technology, que comprovaram já em meados de 2017, 2018, que colaboradores felizes rendem 22% mais. Então, esse dado ele é cientificamente estudado e comprovado. No estudo não, mas numa pesquisa subsequente, a gente tem uma consultoria americana, a Gallup, dando um número bem aproximado, já focado em lucratividade, que é o de quê? Empresas que se preocupam com felicidade corporativa, que se preocupam com a felicidade dos seus funcionários, elas lucram 21% mais. E aí não é novidade mais, graças a Deus, não é novidade mais no mundo corporativo. A gente tem muitas vezes dentro de uma empresa o encarregado por felicidade, o setor de felicidade. Eu soube esses dias que aquela marca de roupas, a Reserva, ela tem um setor completo formatado apenas para cuidar da felicidade da sua equipe. E você vê que é algo que transparece, né? Você entra numa loja da Reserva, você sente aquele estilo de vida, aquele alto astral, parece que vem parar no produto. Então, é realmente científico, sendo bem mais específica, é neurocientífico e também é baseado em dados de RH. E eu acho muito bom, Rui, que a gente tenha finalmente um pilar tão positivo, tão ligado ao nosso emocional, ao nosso coração e à nossa felicidade para impactar nos lucros, porque a gente tinha antigamente o quê? Eficiência, tamanho de equipe, gestão e etc. E que bom que hoje a gente tem um pilar tão subjetivo e tão ligado ao nosso coração e à nossa alma, como a gente tem a felicidade, para impactar em rentabilidade e resultado. Muito bacana. Na verdade, o que você traz é o que as grandes empresas têm feito, até pelo reconhecimento em nível nacional, né? O Great Place to Work, por exemplo, é uma certificação que traz as empresas que tem uma comunicação, um RH extremamente efetivo, fechando esses pontos junto com a área de comunicação e marketing interno, né, endomarketing, e isso faz com que as pessoas se engajem, né, Milena, e tragam a felicidade, como você diz, que vai trazer resultados de uma forma palpável, financeira. Mas as ferramentas da gentileza, elas se estabelecem como? Como a gente consegue usar isso? Vamos lá. Ela precisa partir dos valores da empresa. Não adianta uma empresa que está pautada num modelo de gestão com uma hierarquia que assusta, aquela coisa que não transmite um ambiente de segurança para o colaborador, que está ligada àquele modelo de gestão de Michel Foucault, lá atrás, dos primórdios da filosofia do vigiar e punir. Não adianta uma empresa que ainda está presa a esses valores de repente comemorar, fazer da pirulito, da chocolate, da flor no dia da mulher, fazer um bolo com docinhos no dia da amizade, fazer uma festa de Natal e achar que está colaborando para a gentileza e para a felicidade corporativa, que está agindo com gentileza, que está colaborando para a felicidade corporativa dentro da empresa, porque não está. Precisa nascer dos valores da empresa. Então, eu acredito que, primeiro, a empresa, como pessoa, vamos humanizar essa empresa. Ela precisa refletir e dizer, é isso que eu quero. As quebras de paradigmas terão que ser imensas. Haverá-se de mexer, principalmente no modelo de hierarquia. Não é que a empresa vai deixar de ter hierarquia, não. Eu concebo como quase que impossível a gestão sem que haja hierarquia dentro do organograma. Mas aquela hierarquia, aquela mão que vem de cima como soberana e a placa que vai mais embaixo, ela não vai poder mais ser tão pesada. O movimento que vem de cima empurra o que está embaixo para agir melhor, ele vai ter que ser muito mais de dar a mão e falar, olha, confia em mim, eu sou o seu líder, eu quero te inspirar, eu quero te colocar num ambiente onde você se sinta seguro para trabalhar, eu quero te colocar num ambiente onde você se sinta seguro até para errar e nós vamos crescer juntos. Então, a hierarquia ela vai existir, mas o vigiar e punir, aquele modelo hierárquico que assusta, no qual o colaborador está sempre temendo, sendo cobrado, ele fica obsoleto quando você se preocupa com a felicidade corporativa.
os líderes, seja em que patamar eles estejam, eles passam a ter muito mais o compromisso de inspirar, de motivar, de promover um ambiente de segurança, entendendo que promovendo um ambiente de segurança, um ambiente inspiracional, claro, paralelo a isso, nós teremos as equipes que cuidam de capacitação técnica, de reciclagem, de promover fluxos eficazes, etc. Mas que quando o líder inspira, motiva e promove um ambiente de segurança, um ambiente positivo, naturalmente a felicidade começa a existir. O ambiente precisa estar seguro, o colaborador precisa se sentir amparado, ele precisa se sentir fazendo parte de uma rede. E aí há outros detalhes que vão construindo esse mecanismo da felicidade corporativa, como saber-se importante quando um colaborador sabe que por mais ínfimo e específico que o seu papel ou o seu trabalho seja dentro daquela linha de produção, por exemplo, mas que aquele trabalho é vital para o resultado final, ele se sabe essencial. Isso traz felicidade corporativa. Ser reconhecido, saber qual foi o meu resultado dessa semana. Vamos mensurar o que foi que eu fiz essa semana. Eu não quero ser só uma gota no oceano e ver só o resultado final do todo. Eu quero saber qual foi o meu resultado. Tornar os resultados transparentes, período após período, isso também faz parte da felicidade corporativa. Então, é algo que está muito mais ligado ao âmago da empresa do que a fazer evento, dar um brinde, dar uma agenda, dar um bônus. O estrutural da empresa, ele é impactado e ele é modificado quando a empresa se propõe a se preocupar com a felicidade dos seus colaboradores. Muito bem colocado, Milena. A cultura organizacional é realmente o ponto principal. Aos líderes que nos assistem, né, a gente tem que sempre recorrer àqueles valores, como a Milena colocou de uma forma tão clara, precisa. O clima organizacional tem como um de suas bases, um dos seus elementos, os valores, assim como também tem a missão, enfim. E esses valores, eles devem ser relidos. Eu acho muito interessante que hoje o profissional de sucesso, que é feliz e que vive a gentileza, ele não só cresce, como ele faz aumentar a riqueza ao redor. E essa comunicação que ele define, ela é tão importante e valiosa em todas as organizações, que nos Estados Unidos a gente tem ouvido muito falar no Yellow Sunshine. Ele é o sol que ilumina. Exatamente, é o reverberador, exatamente, é o sol que ilumina toda uma equipe e contamina. Ele é a pessoa fundamental, é a chave dessa vivência de fazer realmente a materialidade dos valores e da cultura organizacional para aquele time. E que bom quando o time percebe e se sente, como você diz, pertencente, né? Se sente completamente conecto com aquela cultura organizacional. Exato, exato. Muitas vezes o reverberador, ele sequer é um líder. Muitas vezes ele é apenas um componente da equipe, mas é mais uma grande mudança de paradigmas. A gente olhava currículos antigamente, onde você estudou, que pós-graduação você fez, quais os cursos de especialização que você fez, onde mais você trabalhou. Hoje em dia a gente olha para isso tudo, seria hipocrisia falar que a gente não olha, sim, continuamos olhando, mas olhamos também para o potencial criativo daquele indivíduo, o quão de carisma ele tem, como que é a personalidade daquele indivíduo. Não vai adiantar de nada você ter um excelente técnico que não tem capacidade de relacionamento, azeda todo o meio à sua volta, porque a gentileza e a felicidade são contagiosos, inspiram, causam aquele efeito dominó maravilhoso, mas a tristeza, o ser ranzinza, o peso daquela personalidade carrancuda também. E é assim, é muito rápido os efeitos, tanto de um quanto os efeitos do outro, tanto do positivo como do negativo, são muito rápidos. Na minha época de gestora, eu passava isso para os sublíderes das equipes. Olha, gente, fiquem sempre atentos ao efeito da maçã podre na cesta, porque um colaborador que não está trabalhando feliz, ele vai chegar carrancudo e ele vai ali, tenta contagiar o que está do lado, que passa para o que está do lado, que passa para o que está do lado, e de repente tudo que a gente demorou anos para construir começa a desmoronar por causa de um indivíduo que está vindo trabalhar sem amor ao que está fazendo, né?
Sim, é importante esse olhar clínico do gestor para trazer um pouco mais de entendimento de como a sua equipe funciona, quem necessita de um cuidado um pouquinho maior e também limitar o tempo desse cuidado. Esse cuidado vai até o momento em que realmente a gente percebe que essa pessoa não tem mais que fazer parte da nossa equipe. Isso é natural e é um processo comum, né, em qualquer ambiente corporativo. Às vezes a pessoa não quer mais, ela chegou no estágio final, no caminho que ela deveria cumprir naquele ambiente corporativo e ela precisa ser ajudada, de repente por um RH ou até por um líder, a entender, a ter coragem de trilhar um novo caminho. Encerrar ciclos é sempre doloroso. Ou aquela pessoa está simplesmente posicionada no lugar errado. É muito importante que o líder tenha essa visão. Nossa, será que se eu reposicionar a pessoa, mudar um pouco a rotina de trabalho dela, ou então, será que se der um impulso para que ela socialize melhor com essa equipe, será que ela não vai render melhor? Então é importante que a gente esteja junto, que a gente dê um bom dia, que a gente tome um cafezinho, que a gente converse, pergunte como é que estão as coisas em casa. Ninguém é um na rua e outro dentro da corporação. Somos um só. E se nós não tivermos, pelo menos ali naquela hora do cafezinho ou na hora do almoço, para trocar uma ideia, de enxergar o outro, não flui, né? Não vai. Milena, eu acho que a gente está chegando nessa parte final. Eu não sei se tem algum ponto mais que você gostaria de clarear. Para mim, assim, é sempre uma honra, um prazer ouvir você, as suas colocações. E líderes, uma última dica que eu deixaria é: nunca contrate quem você não possa dispensar. É verdade. Reflita sobre isso. É verdade, bem impactante. Eu tenho só um ponto a colocar. A gente mistura muito quando a gente está falando a felicidade corporativa com a gentileza. Eu queria só deixar claro que a gentileza ela é uma ferramenta para que atinja a felicidade corporativa. São institutos diferentes. A gentileza como ferramenta está contida na felicidade corporativa. E quem tiver maior interesse em pesquisar sobre o tema, eu recomendo o site do Bedari Kindness Institute, que é um instituto dedicado unicamente ao estudo da gentileza e seus impactos, tanto na sociedade como nos indivíduos em particular. Ele é vinculado à Universidade de Boston, ou as teses do professor William O'Connor, que é um neurocientista, que define a gentileza como o principal pilar para se atingir a felicidade corporativa e o desenvolvimento pessoal. Então eu deixo só esse alerta, que são institutos diferentes. Quem quiser se aprofundar vai me deixar super feliz. Afinal de contas, esse mundo precisa de gentileza. Não só nas empresas, mas em todos os lugares, não é, Rui, querido? É isso mesmo. E a gente agradece também as pílulas que você tem colocado sobre gentileza no seu Instagram. Quem não segue a Milena, por favor, é Milena Neves, tá? Nós vamos deixar aqui certinho registrado, porque isso também nos ajuda de uma forma mais resumida no dia a dia e pegando pontos importantes sobre a gentileza, que é impactante, traz resultados, inclusive financeiros. Isso é importantíssimo. Perfeito. Milena, um prazer de novo. Muito obrigado. E é uma honra tê-la aqui conosco no nosso encontro de líderes. Foi uma honra ter feito parte do hall de entrevistas de vocês. Desejo muito sucesso ao canal e quero estar sempre junto com vocês. Sempre estará. Líderes, esse foi o nosso encontro de líderes de hoje. Não deixe de comentar, compartilhar e curtir, porque esse é o meu, é o seu, é o nosso encontro de líderes.